Deixa eu te falar algo que quase ninguém tem coragem de dizer em voz alta, especialmente para homens. Ser magoado por uma mulher não te torna fraco, mas reagir de forma emocional, impulsiva e carente, isso sim destrói você por dentro. Agora, se você já passou por isso, sabe exatamente do que estou falando. Aquela sensação de nó no estômago, a cabeça rodando, a vontade de explicar demais, de se justificar, de fazer ela entender o quanto te machucou. E quanto mais você tenta, pior parece ficar. O estoicismo entra aqui como um tapa silencioso no rosto. Não para te humilhar, mas para te acordar. Os estoicos não perguntavam, por que isso está acontecendo comigo? Eles perguntavam, o que está sob meu controle agora? E essa pergunta muda tudo. Homens são ensinados desde cedo a engolir dor, mas não a processá-la com dignidade. Quando uma mulher magoa um homem, o erro não está na dor em si. O erro está na reação desesperada, na perda de centro, na entrega do próprio valor emocional a alguém que já mostrou que não sabe cuidar dele. Este vídeo não é sobre atacar mulheres. Também não é sobre bancar o durão. É sobre recuperar o controle interno, mesmo quando alguém te trata mal, te confunde ou te machuca. O conselho estoico é simples, mas desconfortável. Ninguém pode tirar sua paz sem a sua permissão. E aqui está a parte controversa. Muitos homens dizem que foram feridos, quando na verdade foram dependentes demais. Se você sente que sempre sai perdendo, que sempre é o mais afetado, que sempre fica esperando uma mensagem, uma explicação ou um pedido de desculpas, este vídeo foi feito para você. Senta aí comigo, respira fundo. E vamos falar sobre como um homem realmente avança quando é magoado, sem se humilhar, sem atacar, sem se perder. 1. Dor não é o problema. Perder o controle é. Vamos começar com uma verdade que muitos homens evitam encarar. Sentir dor não te enfraquece. Perder o controle por causa dela, sim. Quando uma mulher te magoa, a dor é inevitável. Ela vem como um impacto, um choque emocional, um aperto no peito que não pede permissão. Isso é humano. Os estoicos nunca negaram a dor. O erro começa quando o homem tenta fugir dela, abafá-la ou, pior, agir a partir dela. Aqui está o ponto controverso. A maioria dos homens não sofre porque foi magoada. Sofre porque entra em modo de reação. Reagir significa enviar mensagens longas demais. Reagir significa exigir explicações que não virão. Reagir significa tentar provar valor para alguém que naquele momento não está disposta a reconhecê-lo. O estoicismo ensina algo desconfortável. O primeiro dever de um homem é governar a si mesmo. Se você perde o controle emocional, você entrega o volante da sua vida a outra pessoa. E quando isso acontece, não importa quem te feriu, você já está em desvantagem. A dor em si é neutra. O que define o impacto dela é o que você faz nos minutos seguintes. Muitos homens acreditam que demonstrar intensidade emocional vai consertar a situação. Que se explicarem melhor, se mostrarem o quanto estão machucados, a outra pessoa vai acordar. Isso raramente acontece. Na maioria das vezes, o efeito é o oposto. Você parece instável, dependente e previsível. Os estoicos chamavam isso de escravidão emocional. Não porque sentir seja errado, mas porque agir sem domínio próprio é viver como refém das circunstâncias. Aqui está um princípio simples e poderoso. Você não controla o que ela faz. Você controla como você responde. E isso muda tudo. Quando você escolhe não reagir imediatamente, algo interessante acontece. O caos interno começa a diminuir. A mente clareia. Você sai do modo de sobrevivência emocional e entra no modo de observação. E nesse estado, você recupera algo essencial: dignidade. Dignidade não é orgulho. Dignidade é a capacidade de suportar a dor sem se degradar. Os estoicos treinavam isso diariamente. Eles sabiam que o mundo e as pessoas testariam seu equilíbrio. E cada teste era uma oportunidade de fortalecer o caráter, não de implodir. Aqui vai outra afirmação que incomoda. Quem te magoa não tem poder sobre você. Quem decide perder o controle, sim. Avançar começa quando você aceita a dor sem dramatizá-la, sem transformá-la em espetáculo, sem tentar usá-la como moeda emocional. Você sente, você reconhece. E então escolhe não se mover a partir do impulso. Isso não te torna frio, te torna centrado. E homens centrados não imploram, não perseguem e não se explicam excessivamente. Eles observam, eles aprendem, eles seguem em frente com mais clareza do que antes.
Se você dominar isso, apenas isso, já estará à frente da maioria, e nas próximas sessões você vai entender por quê. 2. O silêncio consciente é mais poderoso do que qualquer explicação. Existe uma mentira perigosa que muitos homens acreditam quando são magoados. Se eu explicar direito, ela vai entender. Isso parece lógico, parece maduro, parece justo, mas na prática, quase sempre é uma armadilha. O estoicismo ensina algo profundamente contraintuitivo. Nem toda dor exige resposta, e nem todo silêncio é fraqueza. Na verdade, o silêncio certo, no momento certo, é uma das formas mais altas de autocontrole. Quando uma mulher te magoa, o impulso imediato é falar, explicar, perguntar, debater, defender-se. Você sente que se ficar em silêncio, está perdendo, que está deixando algo mal resolvido, que está abrindo mão da sua voz. Aqui vai a parte controversa. Na maioria das vezes, o silêncio não é ausência de força, é excesso de força contida. O problema não é falar. O problema é falar quando você ainda está emocionalmente afetado. Os estoicos acreditavam que palavras ditas sob emoção raramente servem à verdade. Elas servem ao ego ferido, e o ego ferido não quer resolver, quer aliviar a dor naquele instante. Quantos homens já se arrependeram de mensagens enviadas no calor do momento? Mensagens que não representavam quem eles realmente são, mas sim quem estavam se sentindo naquele minuto específico? O silêncio consciente não é sumir para manipular, não é castigar, não é jogo psicológico, é pausa, é disciplina, é você dizendo para si mesmo: eu não preciso reagir agora para provar meu valor. Isso muda completamente a dinâmica. Enquanto você fala demais tentando se explicar, você está se expondo, está mostrando urgência, está revelando que aquela situação tem poder sobre você. O silêncio, por outro lado, comunica algo muito diferente: autossuficiência emocional. E aqui está algo que poucos homens percebem: nem todas as pessoas merecem acesso imediato aos seus sentimentos. Explicar-se demais para alguém que te magoou pode ser uma forma sutil de desrespeito consigo mesmo. É como se você estivesse dizendo: mesmo depois do que você fez, ainda vou gastar minha energia tentando ser compreendido. Os estoicos eram seletivos com sua energia. Eles sabiam que a atenção é um recurso finito e que desperdiçá-la com quem não demonstra cuidado é um erro estratégico. Silêncio consciente não significa nunca falar. Significa falar apenas quando você recuperou o controle interno. Quando você se cala no momento certo, algo interessante acontece. Você se observa melhor, você percebe padrões. Você entende se aquela dor foi um desvio pontual ou um sinal claro. Muitos homens confundem maturidade com tolerar tudo, mas tolerar desrespeito não é maturidade, é medo de perder. O silêncio te ajuda a enxergar isso. E mais importante, o silêncio quebra ciclos emocionais repetitivos. Ele impede discussões inúteis. Ele evita humilhações futuras. Ele preserva sua imagem, não para ela, mas para você mesmo. Porque no fim das contas, o maior arrependimento não é perder alguém. É olhar para trás e perceber que você se diminuiu tentando manter alguém. O homem estoico entende. Nem toda conversa precisa acontecer agora. Nem toda dor precisa ser explicada. E nem toda pessoa precisa ouvir tudo o que você sente. Às vezes, o maior sinal de força é saber ficar em silêncio e seguir em frente com dignidade. E isso prepara o terreno para algo ainda mais profundo que vamos abordar na próxima sessão. 3. A ferida no ego que ninguém quer admitir. Existe uma dor que quase nunca é nomeada, mas que está presente na maioria das situações em que um homem se sente magoado. A ferida no ego. Não é fácil admitir isso, porque ego soa como orgulho, vaidade, arrogância. Mas aqui estamos falando de algo mais sutil. A imagem que você tinha de si mesmo sendo quebrada. Quando alguém te magoa, muitas vezes o que dói não é apenas o ato em si, mas o que ele faz você sentir sobre o seu valor. A sensação de não ter sido escolhido, de não ter sido respeitado, de não ter sido suficiente da forma que você acreditava ser. Isso gera confusão interna. Você começa a se perguntar onde errou, o que poderia ter feito diferente, em que ponto perdeu espaço. E sem perceber, a mente entra em um ciclo de comparação, julgamento e autoacusação silenciosa. Os estoicos entendiam esse mecanismo muito bem.
Eles sabiam que o ego é a parte de nós que exige confirmação externa, e quando essa confirmação falha, a dor aparece. Aqui está a parte controversa. Muitos homens não querem a pessoa de volta, querem a validação de volta. Querem sentir que ainda são desejados, que ainda importam, que ainda têm valor. E quando isso parece ameaçado, a dor se intensifica, mesmo que o vínculo já não faça sentido racionalmente. Essa ferida no ego se manifesta de forma silenciosa, na necessidade de resposta, na dificuldade de aceitar o fim, na esperança insistente de reconhecimento. Você sente que algo foi tirado de você, mas, na realidade, nada foi tirado. Apenas algo deixou de ser oferecido. Os estoicos ensinavam que o valor de um homem não pode depender da forma como alguém o trata em um momento específico, porque, se depender, ele se torna vulnerável a qualquer mudança externa. Quando você percebe que seu sofrimento vem da perda de validação e não apenas da perda da pessoa, algo começa a se reorganizar por dentro. Você entende que a dor não está pedindo vingança, ela está pedindo reconstrução interna. Reconstruir o ego não significa inflá-lo, significa colocá-lo no lugar certo. Um ego saudável não precisa ser constantemente confirmado. Ele sabe quem é, mesmo quando não é escolhido, mesmo quando é questionado, mesmo quando é magoado. E isso é profundamente libertador, porque quando você deixa de buscar validação em quem te feriu, você recupera algo essencial: autonomia emocional. Você para de negociar seu valor, para de se explicar, para de tentar ser visto a qualquer custo. A ferida no ego começa a cicatrizar quando você aceita uma verdade simples, porém difícil. Ser rejeitado ou magoado não define quem você é. Define apenas o limite emocional da outra pessoa naquele momento. O homem que entende isso não endurece, ele amadurece. E esse amadurecimento prepara o terreno para um despertar necessário, especialmente sobre os erros que muitos homens continuam repetindo. 4. Onde os homens erram e precisam acordar. Agora vem a parte que muitos homens evitam ouvir, mas precisam. Se você se sente constantemente magoado, confuso ou emocionalmente esgotado em relações, existe uma grande chance de que parte do problema não esteja apenas na outra pessoa. Isso não é um ataque, é um chamado à responsabilidade. Um dos erros mais comuns é este: colocar todo o centro emocional em uma única pessoa. Quando isso acontece, qualquer mudança de humor, qualquer distância, qualquer atitude fria vira uma ameaça interna. E um homem que vive em estado de ameaça emocional perde clareza. Os estoicos alertavam contra isso há séculos. Eles sabiam que depender emocionalmente de algo externo é abrir mão da própria estabilidade. Outro erro frequente é confundir paciência com tolerância ilimitada. Muitos homens se orgulham de aguentar tudo, de serem compreensivos, de sempre darem mais uma chance. Mas na prática, isso muitas vezes é medo disfarçado de virtude, medo de perder, medo de ficar sozinho, medo de não encontrar algo melhor. Aqui vai uma verdade desconfortável. Quem aceita desrespeito repetido, ensina o outro a desrespeitá-lo. E não, isso não significa se tornar frio ou agressivo. Significa desenvolver limites claros, inclusive internos. Limites sobre o que você aceita, sobre quanto explica, sobre quanto se expõe quando percebe que não há reciprocidade. Outro ponto crítico: muitos homens terceirizam a própria autoestima. Eles se sentem bem quando são desejados e se sentem vazios quando não são. Isso cria um ciclo perigoso, porque coloca o controle do seu valor emocional nas mãos de outra pessoa. Os estoicos chamavam isso de viver fora de si. Acordar nesse contexto é perceber que ninguém deveria ter poder suficiente para desorganizar completamente sua paz. Se isso está acontecendo, não é sinal de amor profundo. É sinal de falta de estrutura interna. Existe também o hábito de racionalizar sinais claros. Quando algo machuca repetidamente, mas você continua justificando, minimizando ou esperando que mude sozinho, você não está sendo paciente, está sendo passivo. E passividade cobra um preço alto. Homens precisam entender que maturidade emocional não é suportar tudo em silêncio. É agir com consciência, mesmo que isso signifique se afastar, recalcular rotas ou aceitar perdas. O estoicismo não ensina a endurecer o coração. Ensina a fortalecê-lo. A crítica aqui é simples e direta. Se você não define limites, alguém vai definir por você.
Se você não protege sua energia, alguém vai drená-la. Se você não se respeita, ninguém vai fazer isso no seu lugar. Acordar é parar de romantizar a própria dor. É parar de confundir intensidade com conexão. É parar de achar que sofrimento é prova de valor. O homem que desperta não acusa, não implora e não se perde. Ele observa, ajusta e segue em frente com mais consciência do que antes. E é exatamente sobre isso que falaremos na última sessão. Como avançar de verdade, sem carregar ressentimento e sem se prender ao passado. 5. Avançar não é esquecer, é transcender. Muitos homens acreditam que avançar significa apagar o que aconteceu, fingir que não doeu, agir como se nada tivesse importância. Isso é um erro. Avançar, no sentido estoico, não é esquecer, é transcender. Esquecer é repressão, transcender é compreensão. Quando você tenta esquecer a força, a dor volta de outras formas. Irritação, desconfiança, fechamento emocional. Já a transcendência acontece quando você entende o que aquela experiência revelou sobre você, sobre o outro e sobre seus próprios limites. Os estoicos viam cada dificuldade como um teste de caráter, não como punição, não como injustiça pessoal, mas como matéria-prima para fortalecimento interno. Aqui está a parte controversa. A pessoa que te magoou pode ter sido o gatilho, mas o crescimento é responsabilidade exclusivamente sua. Avançar começa quando você para de esperar fechamento externo. Nem toda história termina com explicações claras, pedidos de desculpa ou reconhecimento. E esperar por isso é manter sua vida emocional em pausa. O homem que avança entende que o fechamento mais importante é interno. Ele pergunta a si mesmo: o que isso me ensinou sobre meus limites? Onde eu me abandonei para manter algo? Que sinais ignorei por medo de perder? Essas perguntas doem, mas elas libertam. Transcender não significa se tornar cínico, significa se tornar seletivo. Você passa a escolher melhor onde investe energia, atenção e emoção. Você entende que nem toda conexão merece profundidade, que nem toda atração merece sacrifício, e que paz interna vale mais do que insistir em algo instável. O estoicismo ensina que a tranquilidade não vem de controlar os outros, mas de alinhar suas ações aos seus valores. Quando você faz isso, o passado perde o poder de te puxar para trás. Outro ponto essencial: avançar não é provar nada para quem te magoou, não é mostrar que você ficou melhor, não é competir em silêncio. Isso ainda é ego preso ao evento. Avançar de verdade é quando você percebe que não precisa mais pensar nisso todos os dias. Você não endurece, você não se fecha, você simplesmente não carrega mais o peso. A dor deixa de ser identidade e vira experiência. A mágoa deixa de ser combustível e vira aprendizado. O homem que transcende não corre atrás do que o machucou, ele caminha na direção do que o fortalece. E nesse processo, algo muda profundamente. Ele deixa de ser reativo e passa a ser intencional. Esse é o avanço real, silencioso, firme, irreversível, e quando um homem alcança esse ponto, ele não precisa anunciar. A postura fala por si. Agora, tudo isso nos leva a uma conclusão que muitos consideram extrema, mas que pode mudar completamente a forma como você se relaciona daqui para frente. Aqui está a afirmação que vai incomodar muita gente, mas precisa ser dita. A maioria dos homens não sofre por amor, sofre por apego ao próprio ego ferido. Isso não te torna fraco, te torna humano. Mas continuar repetindo os mesmos padrões, esperando resultados diferentes, é uma escolha. E o estoicismo é claro sobre isso. Dor não é algo que você elimina, é algo que você aprende a carregar sem se perder. Se alguém te magoou, isso não te destruiu. O que destrói é viver preso à expectativa de que o outro deveria ter sido diferente. O momento em que você solta essa expectativa, algo muda, a mente clareia, a postura se ajusta. E você começa a avançar, não por raiva, mas por lucidez. Talvez a pessoa nunca reconheça o que fez. Talvez nunca peça desculpas. E talvez isso não importe mais. Quero saber de você. Comente aqui embaixo a sua experiência, o que te magoou, o que você aprendeu e em que ponto você percebeu que precisava mudar. Eu leio, eu respondo e entro em contato, porque isso aqui não é só conteúdo, é troca real. Se este vídeo fez você pensar diferente, então ele já cumpriu seu papel.